agora e na hora de nossa morte. Amém. Irmãos, pode ficar em pé, por favor. Uma pergunta antes de tudo. Quem tem mais de 13 anos? De 12 para 13 anos? Todo mundo, né? A maioria das pessoas. Enquanto eu estava pesquisando sobre a palavra de hoje, irmãos, o Senhor, Ele começou sua vida pública a partir dessa idade. E o que isso quer trazer para nós? O que isso vem dizer para nós hoje? Que eu e você, nós precisamos sair desse grupo assumindo o compromisso que é viver o senhorio de Jesus. Sair desse grupo com a certeza, irmãos, que nós não somos mais crianças. Nós precisamos parar de viver a mornidão desse mundo e buscar viver a verdade do Evangelho. Então eu convido você a inclinar sua cabeça, fechar os seus olhos. Como dizia essa música, o Espírito Santo sopra. E eu tenho certeza, irmãos, que o Espírito Santo está soprando nesse salão. E esse mesmo Espírito Santo que quer fazer nós acordarmos, irmãos, fazer nós levantarmos da mornidão e viver aquilo que o Senhor nos chamou a viver, que é viver embaixo das asas dele, viver sobre a misericórdia dele, irmãos. Porque o Senhor colocava no meu coração que muitos de nós estamos vivendo do nosso jeito, estamos dando os passos, irmãos, do jeito que nós achamos que é certo, mas hoje nós precisamos mudar isso. Então você que sabe, sopra a sua voz na língua dos anjos e deixa o Senhor te conduzir a um renovo. Dele sentado no seu trono e logo à frente dele nós, cabisbaixos, nós ali no nosso mundo. E o Senhor colocava no meu coração que Ele está com saudade de ouvir a nossa voz, que Ele está com saudade de nós, irmãos. Um Deus que nos ama, um Deus de misericórdia. Ele está com saudade das noites que nós levantávamos para orar. Ele estava com saudade das vezes que nós deixávamos o celular para rezar, para ter intimidade com Ele, irmãos. E o Senhor fala para mim, eu tenho certeza, irmãos, que isso precisa mudar. Não há tempo mais para nós vivermos na mornidão. Não há tempo mais para nós vivermos de qualquer jeito. Hoje nós precisamos tomar uma decisão concreta nessa nossa vida espiritual, nessa nossa vida de jovem. O Senhor não nos chama a ser pouca coisa. O ministério vai cantar uma canção que você possa inclinar sua cabeça com os olhos fechados e deixar Deus falar com você, porque o Senhor Ele quer trabalhar em nós, mas para isso nós precisamos nos render. Nós precisamos tirar as brechas, abrir as portas que estão no nosso coração, que nós muitas vezes fechamos para a graça e abrimos para as coisas que não vêm da graça. Deixa o Senhor Ele trabalhar em você, deixa o Senhor Ele trabalhando em você, deixa o Senhor Ele mudar a sua história. Não importa o teu pecado, não importa como você vê aqui hoje, o que importa é o seu desejo de mudança. E o Senhor Ele quer, Ele anseia por ti. Com os olhos fechados, cante com o ministério essa canção. Senhor, hoje eu me dou, eu reconheço que nada eu posso
quando eu cantar, que seja você, que seja você. E no meu olhar, que seja o teu olhar, o toque das minhas mãos, que sejam as suas. Se não for pra viver assim, eu nem quero viver. Então, eis aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche de ti até transbordar. Eis aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche de ti até transbordar. Amados, enquanto nós cantávamos essa canção, o Senhor, Ele me lembrava, Ele me recordava de que muitas pessoas, às vezes faz as coisas de Deus com o nosso humano. E nós esquecemos de, como diz essa música, para que quando eu falar tem que ser Ele. No nosso caminhar precisa ser Ele. E o Senhor, Ele colocava no meu coração que muitas vezes nós estamos vivendo do nosso jeito. E nós precisamos viver do jeito que o Senhor quer. Nós precisamos, irmãos, na dificuldade, colocar o pé. Nós vivemos intimidade com o Senhor. Nós que somos uma igreja viva. E aqueles laços que estão apertados, desatar. O impossível, encontrar uma solução. Nós precisamos ser a igreja da promessa, irmãos. Nós precisamos ser os jovens, os pais, as famílias que encontram a dificuldade e não se abraçam na dificuldade, mas olha para o Deus de misericórdia, um Deus que entregou o seu Filho único por mim e por você. E lembra, nós precisamos confiar, porque a palavra diz aquela frase que todo mundo conhece, que nós somos profetas, e muitas vezes nós esquecemos isso. Muitas vezes nós esquecemos de ser instrumento nas mãos do Senhor. Então eu convido você a abrir a sua boca e pedir que o Espírito Santo possa nos encher, que esse Espírito Santo que faz presença nesse salão possa mudar a nossa vida, a nossa história. Vem, Espírito Santo de Deus, nós invocamos a tua presença e nós pedimos: vem, Maranata, a hora vem. Vem, Espírito Santo de Deus, vem enchendo os nossos corações com o seu amor, vem enchendo os nossos corações. Vem, Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo de Deus, Pai, sobre nós. Vem
Senhor, colocava no meu coração, irmãos, de algumas pessoas aqui que você sente que você está caminhando numa areia movediça. Você caminha, caminha, caminha e não sai do lugar. Você caminha, caminha, caminha e não sai do lugar. Nós vamos cantar mais uma vez essa canção. Deixa o Senhor falar com você. Deixa o Senhor mostrar o que Ele quer fazer de você. Deixa o Senhor pegar na sua mão e te levar para mergulhar em águas mais profundas. Senhor, hoje eu me rendo e reconheço que nada eu posso fazer sem ti. Que tu seja tudo em mim, dependente eu quero ser do teu Espírito. Quando eu falar que seja você, no meu caminhar que seja você, quando eu cantar que seja você, que seja você, e no meu olhar que seja o teu olhar, no toque das minhas mãos que sejam as tuas. Se não for pra viver assim, eu nem quero viver. Então, deixa aqui, Senhor, dá-me coração semelhante ao teu, enche de ti, a me transformar. Deixa aqui, Senhor, dá-me coração semelhante ao teu, enche de ti, a me transformar. Irmãos, o Senhor ele ainda me recorda disso que Ele falava para nós. Tem ainda pessoas aqui que você anda e parece que não sai do lugar, como se você estivesse se afundando ainda mais. E a gente vai cantar essa canção pela última vez. Eu peço que você levante a mão. Você que está se sentindo assim, os servos vai orar por você. Então, em nome de Jesus, o Senhor Ele quer curar esse coração e dar um sentido para essa vida que muitas vezes está preparando. O Senhor Ele quer mostrar para você o que Ele precisa. Ele é só de um coração aberto. A gente vai cantar essa música, irmãos. Deixa a vergonha passar. Deixa o Senhor deixa o Senhor fazer o que Ele quer para você nessa noite. Com os olhos fechados, o ministério vai cantar mais uma vez essa canção. E você que está caminhando, 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 e parece que quanto mais você caminha, mais você fica no lugar, você não sai do lugar. Deixa o Senhor fazer maravilhas na sua vida. A gente vai começar essa música, e você que está se sentindo assim, você possa levantar a mão no alto, para nós termos certeza que é você. Os servos vão orar por você. São poucas pessoas, mas tem mais de 2 pessoas aqui. Hoje eu me rendo. Bem no alto para nós ter certeza. Reconheço que nada eu posso fazer sem ti. Que seja tudo em mim, dependente eu quero ser do teu Espírito.
de alegria. O Senhor encheu teu coração do amor dele. O Senhor é misericordioso, como está na palavra. Que você possa agradecer de todo o seu coração. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor. Obrigado porque mesmo nós sendo, Senhor Jesus, muitas vezes indignos de estar na tua presença, o Senhor nos acolhe. O Senhor nos acolhe. O Senhor acolhe as crianças que cantavam essa música. O Senhor me fez prestar atenção. Todas as crianças que estavam aqui estavam cantando o refrão da música. Isso é vontade de Deus para essas crianças. Nascem no berço, no colo de Deus, que é o Adonai para cada um de nós, inclusive para elas. Obrigado, Senhor. Bendito seja Deus. Bendito seja porque o Senhor quer um coração avivado, Senhor. O Senhor não quer garganta travada, Senhor Jesus, porque nós somos carismáticos, Senhor. Nós somos carismáticos. O Senhor deseja ouvir nossas vozes, da tua vontade. Então, penetra teu coração, o silêncio, mas também a oração fervorosa é benditíssima, Jesus. Benditíssima. Caia por terra, Senhor Jesus, diante dos nossos corações, todo o orgulho, Senhor Jesus, de achar que nós não temos que orar com fervor. Que caia por terra, Senhor, porque nós devemos gritar incessantemente que precisamos do teu Espírito Santo, para o mundo ouvir que nós somos de ti. Aleluia e louvores. Bendito seja, Senhor. Para encerrar, irmãos, canta Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, dá-me coração semelhante a teu. Enche-me de ti, para Deus voltar. Eis-me aqui, Senhor, dá-me coração semelhante a teu. Enche-me de ti, até transportar. Fala assim comigo. Obrigado, Senhor, porque a bateria espiritual estava acabando. Fala, obrigado, Senhor, porque a bateria espiritual estava acabando. Mas o Senhor carregou ela novamente. Bendito seja Deus. Aleluia. Irmãos, a gente vai fazer um ato profético agora. O José falava uma coisa e Deus recordava disso. Coloca a mão na sua garganta, a mão direita na sua garganta. E o Senhor confirmava aquilo que o José falava, de muitas gargantas travadas. O Senhor ele já está destravando, mas em nome de Jesus. O Senhor ele quer um canto novo. Ele quer falar através da sua garganta, com os olhos fechados agora. Que você possa repetir assim: vem Espírito Santo sobre a minha garganta 500 vezes se for possível. Vem Espírito Santo sobre a minha garganta. E vai repetir, e faz isso a sua oração. Vai falando: vem Espírito Santo sobre a minha garganta, Senhor, sobre minhas cordas vocais, Senhor. Vem Espírito Santo de Deus, tira toda imundícia, Senhor, toda sujeira, Senhor, toda palavra que saía para ofender meus irmãos, Senhor, toda palavra que saía para ofender minha comunidade, Senhor. Vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus e tira, Senhor, tira todo nós, Senhor, tira tudo aquilo, Senhor, que está atrapalhando, Senhor, nós de proclamar, Senhor, nós de te buscar, Senhor, nós de falar as maravilhas que o Senhor nos mostra, Senhor. Tira agora, Senhor, e em nome
muito difícil o encardido derrubar uma pessoa que tem intimidade. Ele vai abalar, mas derrubar é muito difícil. Então o Senhor nos chama a uma intimidade nessa noite. E tem uma santa que diz bem assim: aquelas pessoas que não adoraram não vão aguentar. E a adoração também é intimidade, porque quando nós adoramos, é o Senhor que fala conosco, Ele trabalha em nós. Convido você a pegar essa Bíblia comigo, por favor. Lá em Lucas, capítulo 2, versículo 43. Eita, calor, tá? Quente, né? Então a gente vai cantar. Chuva de graça, pedimos a Ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça, nesse lugar. Em nome de Jesus, que o Senhor possa derramar uma chuva de graça nos nossos corações. Irmãos, amém? Então vamos lá. Quero ver você falando glória a Deus, viu, Luiz? Quero ver. Acabados os dias da festa, quando voltavam, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o percebessem, pensando que eles estivessem com os seus companheiros de comitiva. Andaram o caminho de um dia e o buscaram entre os parentes e conhecidos, mas, não encontrando, voltaram a Jerusalém à procura dele. 3 dias depois, o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e o interrogando-os. Todos os que ouviam estavam maravilhados da sabedoria e de suas respostas. Quando eles o viram, ficaram admirados, e sua mãe lhe disse: meu filho, que nos fizestes? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. Respondeu-lhe ele: por que me procuráveis? Não sabeis ter o que ocupar das coisas de meu pai? Irmãos, olha aqui para um pouquinho para nós, para mim, Carlinhos. O que o Senhor vem dizer para nós nessa passagem? Vem praticamente narrando ali, quando Jesus ele tem de 12 para 13 anos, ele vai no templo. Jesus com 12 anos, né, vai no templo, e dali na lei judaica, quando a pessoa o menino completava de 12 para 13 anos, ele tinha que decorar vários textos da Bíblia, ele tinha que mostrar que ele conhecia. Então ali começava a vida de Jesus, ensinando para aquele povo, falando com eles com clareza. E olha que engraçado, mesmo Jesus sendo filho de Deus, ele nos mostra que ele também tinha intimidade com Deus. E essa intimidade também, ele fazia o quê? Ele procurava conhecer cada vez mais daquele que o enviou. Ele tentava buscar cada vez mais sabedoria, tentar encontrar. E olha só para você ver como Deus é. Quando ele fala, deixa eu pegar aqui. Meu filho, que fizeste? Sei que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. Respondeu-lhe ele: por que me procuráveis? Não sabeis que devo me ocupar das coisas de meu pai? O que o Senhor vem nos ensinar isso? Nós precisamos focar nas coisas do alto, irmãos. Nós precisamos parar de focar nas coisas terrenas, de juntar casa, riqueza aqui na terra. Nós precisamos andar nessa terra, mas com um olhar do céu. Nós precisamos andar nessa terra, mas com o desejo da vida eterna. Porque o que adianta, irmãos, nós ganharmos o mundo nessa terra e perdermos a eternidade? E olha que engraçado, quando José e Maria perdem Jesus, eles ficam preocupados, aflitos. E o que isso traz para nós hoje? Quando nós afastamos do Senhor, nós também ficamos preocupados. Nós deveríamos ficar aflitos, porque nós afastamos de perto das asas do Senhor, aquele Deus que nos ama e nos traz para perto. Mas olha como Deus é um rico em misericórdia, graça e poder. Quando nós nos encontramos, quando nós vamos ao encontro do Senhor, como filho pródigo, nós já vamos com
faz? Ele só nos acolhe. Ele só nos acolhe. E o que isso mostra para mim e para você? Não importa em que caminhos nós tenhamos andado de hoje para trás. O que importa é os passos que nós vamos dar daqui para frente. E o Senhor, Ele fala para mim e para você, irmãos, que precisam ser passos de santidade. Precisam ser passos que buscam uma vida nova. Porque nós não podemos nos contentar com as coisas desse mundo. Porque é muito pouco. O Senhor quer algo mais. O Senhor quer algo mais para mim e para você. O Senhor, Ele quer através de nós levantarmos a nossa casa, trazermos os nossos irmãos para dentro desse grupo de oração. Através de nós, o Senhor quer mudar a nossa faculdade, que é difícil, mas tem que ajudar. Através de nós, o Senhor quer mudar a nossa escola, o nosso serviço, porque em nós foi descido o Espírito Santo e o fogo. Então esse Espírito Santo não pode se acabar, não, perdão, não pode se apagar, não pode ficar só nas faíscas. E como que eu coloco mais lenha nesse fogo, nesse Pentecostes? É buscando uma intimidade, irmãos. É levantando à noite para fazer quaresma, é rezando todo dia. E engraçado, falando em quaresma, na quaresma todo mundo possa estar rezando, não sei o que, mas será que continua? Porque nós precisamos ter uma constância. Não é só na quaresma que nós precisamos ficar sem comer carne. Lá no meu serviço falaram para mim assim: nossa, você não está fazendo a penitência da carne, tal. Pessoas que praticamente ficam o ano inteiro falando mal do irmão, traindo, fazendo um dia 4 na quaresma é santo. Não, o Senhor, Ele quer o nosso coração de um jeito diferente. Ele quer que nós começamos uma quaresma dia 1º de janeiro e terminamos uma quaresma dia 31 de dezembro. O que isso quer dizer? Ele quer que todo dia nós tenhamos uma intimidade, nós buscamos encontrá-lo mais. Na quaresma, sim, é um tempo forte, é um tempo de jejum, penitência. Então, na quaresma é um passo a mais. Mas nos outros meses também, nós precisamos mortificar nossa carne. Mas, como diz o Papa, nós precisamos fazer também a penitência da boca. Que adianta a gente ficar sem comer carne segunda, quarta e sexta, mas a nossa boca, ela é pior do que um chiqueiro. É uma boca afiada, que não pode ver um irmãozinho, não pode ver alguma coisa que ele fala. Então nós precisamos viver conforme diz a palavra, o senhorio de Jesus, o querigma dessa noite, viver sobre os olhares do Senhor. O que é isso? Viver sobre a proteção de Deus, aonde Ele mandar eu irei. Irmãos, muitas vezes eu não quero fazer alguma coisa, mas o Senhor me fala e eu vou. Nós precisamos viver isso, nós precisamos parar daquilo. Nossa, me deu uma dor de cabeça, não vou no grupo de oração. Não! É aqui que o Senhor vai nos curar dessa dor de cabeça, é aqui que o Senhor vai nos curar. Então nós precisamos parar de colocar obstáculo para os milagres que o Senhor quer fazer na nossa vida. Nós precisamos parar de colocar obstáculos nas promessas que o Senhor tem para mim e para você. Irmãos, é nesse grupo de oração que todos sabem o Senhor quer nos curar. É nesse grupo de oração que o Senhor quer nos libertar. É nesse grupo de oração que o Senhor quer nos ensinar a ser mais obedientes como Jesus. Quando Nossa Senhora de São José fala para ele, tem aquele diálogo para ele, onde você foi, onde você estava. E daí eles começam aquela conversa, depois ele sai dali e volta com eles. Nós precisamos ter essa obediência, porque imagine Nossa Senhora falando, chamando a atenção, entre aspas, de Jesus ali. Imagina ela falando, Ele que é o Rei dos Reis, Ele está me obedecendo, Ele está vindo. Olha a humildade de Jesus, olha o que Ele nos ensina, a ser mansos e humildes de coração. E uma coisa que o povo mais antigo não, mas o povo com mais experiência fala, vara que enverga não quebra. E eu sempre falo isso lá no meu serviço, vara que enverga não quebra.
Muitas vezes a gente busca razão, eu quero ter razão, mas não, nós precisamos ter paz e buscar o céu. Porque o que adianta eu ter razão e viver um purgatório? Não. Deixa, o Senhor Ele é o meu advogado. O povo está falando, deixa que fale. O povo está caluniando, deixa que calunie. O Senhor é meu advogado, o que importa é Ele. Nós precisamos viver com o foco naquele que sabe de tudo. Nós precisamos pisar nessa terra, mas pensar que nós vamos pisar no céu. E lá é a alegria, irmãos. É só alegria. Pensa assim, o Senhor Ele tem uma mesa preparada para nós, um banquete preparado para nós. Então nós não podemos nos contentar com as coisas desse mundo. Nós precisamos viver esse senhorio que o Senhor nos chama. Nós precisamos viver sob a proteção do Senhor. Tudo que eu vou fazer eu peço, tudo que eu vou fazer eu converso com o Senhor, o que o Senhor quer. Porque senão eu vou dar com a cara na parede e vai ganhar, irmãos. Quantos relacionamentos eu vi começando sem ter o Senhor no centro? Terminava, e os dois machucados. Quantas pessoas que saíram de casa, compraram carro, sem ter aquele tete a tete com o Senhor, sem saber se aquilo que o Senhor quer para ele na vida, naquele momento, dá B.O. Então nós precisamos primeiro saber o que o Senhor quer, para depois colocar o que eu quero. Porque senão, não vai dar certo. Inclina a sua cabeça. O ministério vai cantar. Pode ser até a mesma canção. E nesse cantar, irmãos, que vocês possam ouvir essa música mais uma vez. Essa música que foi bastante frisada nessa noite. Mas é para que nós possamos sair desse grupo de oração, pensando assim, para que quando eu falar, precisa ser Ele. Mas antes de eu falar, eu preciso viver esse senhorio de Jesus. Eu preciso comungar esse senhorio de Jesus na minha casa, no meu quarto, com os meus. Porque muitas vezes, irmão, nós saímos de casa, colocamos uma saia, uma roupa mais religiosa e viemos para o grupo de oração, e é como se nós vestimos uma capa, mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor Ele não quer isso, Ele quer a verdade do nosso coração. Não importa o jeito que nós nos encontramos, o que importa é o nosso desejo de mudança, porque é na caminhada que o Senhor vai nos moldando, é na caminhada que o Senhor vai nos curando, é na caminhada. Mas para caminhar, nós precisamos fixar os olhares naquele que pode, e naquele que quer mudar a nossa vida. Feche os olhos. Eu reconheço que nada eu posso fazer sem ti. Seja como eu quero ser. Teu
É isso. O Senhor, Ele foi derramado abundantemente sobre os nossos corações. O Senhor, Ele faz milagres, prodígios, diariamente na nossa vida. Mas muitas vezes nós precisamos bater e a porta será aberta. Nós precisamos buscar e nós encontraremos aquele Deus misericordioso e amoroso sentado e nos esperando. Não se afaste de Jerusalém. Ficar ali até o cumprimento da promessa. Aqui é o nosso lugar. Fiquemos em pé para encerrar. Vamos cantar mais uma vez para encerrar. Eis-me aqui, Senhor, dá-me coração semelhante ao teu, enche-me de ti, água transbordar. Eis-me aqui, Senhor, dá-me coração semelhante ao teu, enche-me de ti, água transbordar. Nós possamos estender as mãos sobre o carro e rezar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O que aconteceu, gente? O que eu fiz errado? Misericórdia. Pedir para vocês dar um desconto.